Cônicas. Por uma cônica, nós entendemos curvas no plano que tem uma equação geral da seguinte forma. Vamos escrever aqui a equação do que vem a ser essa curva no plano, que a gente chama, em geral, de cônicas. É uma curva que tem a seguinte forma geral. Onde isso aqui é uma condição também. Você não pode ter A, B e C simultaneamente igual a zero. Uma delas até pode ser zero ou duas, não importa, mas as três não pode ser. Então, o que é uma cônica, então? Só repetindo, né? Cônicas são curvas planas, cuja equação geral é do tipo. Então, vamos escrever isso aqui em cima. São curvas planas, né? Ou no plano, vamos dizer assim. Cujos pontos, porque assim, né? Se é uma curva é um conjunto de pontos, né? Então, cujos pontos, a curva é no plano, então só tem duas coordenadas, x, y. Então, cônicas são curvas no plano cujos pontos P de x, y, ou seja, P com coordenadas x, y, são tais que se tem essa equação aqui com A ou B ou C diferente de zero. Ou seja, não pode simultaneamente A, B e C ser zero. Então, isso é a equação mais geral das cônicas, né? Nós vamos ver que há três tipos em geral de curvas que se enquadram nesse tipo de equação. Curvas que na posição usual, ou seja, a gente chama até um nome para isso, a forma canônica. A gente vai chegar com mais detalhes no que a gente quer dizer com forma canônica, mas assim, na sua forma mais simples, as cônicas, nós podemos mostrar que eu posso escolher um sistema de coordenadas em relação ao qual a cônica não vai apresentar esse termo aqui, do tipo xy. Eu sempre consigo um sistema de coordenadas onde eu consigo a equação da cônica sem misturar o x com y, né? E, enfim, nessa forma que a gente chama usual, mais simples de se ter as cônicas, nós temos três tipos. Uma é a parábola, a outra é a elipse e a hipérbole. Então, basicamente, são três curvas que se enquadram nessa equação mais geral. Lembrando que o papel, então, aqui, né, esse C, esse D, esse E, né, e esse F, eles são importantes, mas eles, em alguns casos, por exemplo, o C a gente sempre pode eliminar por uma rotação do sistema de coordenadas. Eu vou mostrar isso num caso particular. Esse D e esse E, em geral, quer dizer que a cônica, né, a curva, ela não está com o seu centro na origem. A gente também vai definir o que é o centro de uma curva. O centro não é necessariamente um ponto da curva, mas é um ponto com certas simetrias em relação aos pontos da curva. A gente vai ver o que é isso. Enfim, então, só adiantando. Cônicas são curvas no plano cujos pontos são tais que se tem satisfeita essa equação, onde ou A, ou B, ou C, nenhum deles ou um desses termos não pode ser zero. Tem que ter sempre um termo do tipo x2 ou y2 ou xy para que a gente tenha uma cônica, né? Então, só aqui então registrando. Há três tipos
chamar isso aqui de estrela, tá? E essas curvas são o que a gente chama parábola, a elipse e a hipérbole. Então nós vamos discutir cada uma delas. E o procedimento que nós vamos usar é uma descrição que a gente pode dizer assim, geométrica, ou seja, da mesma forma que a gente pensava uma reta, como uma reta passa por um ponto e é paralela à direção dada por um certo vetor, né? Plano era caracterizado por um ponto e por um vetor normal, né? Obviamente que o plano já não é uma curva, né? Mas aí a gente tem a generalização também. Você tem cônicas e tem quádricas, que são superfícies. Mas eu estou dizendo, da mesma forma que a gente caracterizava reta, plano, etc., pensando em termos de elementos como pontos, vetores, etc., aqui a gente vai usar uma descrição geométrica, que vai envolver o conceito de distância, de um ponto aos focos, de um ponto a uma reta, enfim, a gente vai caracterizar a parábola, elipse e hipérbole de uma forma geométrica. Essa forma geométrica é que vai gerar uma equação desse tipo estrela, né? Então, cada curva dessa, ela vai ter uma descrição geométrica expressa em função da noção de distância que a gente já viu numa aula passada, né? Então, essa é a ideia geral do que nós vamos fazer aqui. Então, cônicas, o que é importante ficar claro aqui é que são curvas no plano, cujos pontos dessa curva, as coordenadas x, y, vão satisfazer uma equação desse tipo, com essa condição aqui. Só para terminar essa parte introdutória, o nome é cônicas porque se você considerar um cone e você fizer seções desse cone por um plano, a curva de interseção do cone com o plano, em geral, vai dar um desses três tipos aqui. Então, por exemplo, só para a gente fixar ideias aqui, se você tivesse um cone aqui, cone, né? Teria esse formato aqui. Então, por exemplo, se você cortasse esse cone por um plano aqui assim, ó, pode pegar um plano, não precisa ser um plano paralelo aqui a essa, né, reta que está aqui, mas o plano o cone é uma superfície, tá? Aí se você pegasse esse aqui, você ia ver que a curva de interseção se você pegar um plano assim, eu não vou fazer o desenho do plano, senão fica complicado, mas se você pegar um plano assim, inclinado, cortar aqui, de modo que ele corte só essa parte do cone inferior, você iria ver que você teria umas curvas desse tipo aqui, ó. É claro que esse... É que eu fiz o cone, só uma parte dele, né? Teria que fazer ele um pouco maior. Então, ó, corta o cone aqui assim, ó, por um plano assim. Você estaria com uma curva assim, ó. Aqui ele vem assim, vem aqui. Então, por exemplo, você pega um plano aqui assim, ó. Ele corta esse cone e produz essa curva de interseção. Ele só corta essa parte. Essa curva que está aqui, a gente vai ver que é o que a gente vai caracterizar como elipse. Claro que se você cortar o cone por um plano aqui assim, ó, um plano que seria paralelo a essa base aqui, né? Não que essa base é parte da superfície do cone, mas se aqui teria uma base, né? E aí se você fizesse um plano paralelo a essa base que está aqui, você teria um círculo. Por exemplo, né? Poderia ter um círculo aqui no caso de você pegar isso aqui, que é uma reta, e girar em torno, né, de um eixo que estaria passando aqui pela origem. Então, isso aqui poderia ser um círculo também. Mas poderia ser também uma elipse, né? Enfim, mas quando você corta um plano, quando você corta o cone por um plano, você vai produzindo todas essas curvas que estão aqui, né? A elipse, na verdade, o círculo vai ser um caso particular de uma elipse, como a gente vai ver também. Enfim, por exemplo, a hipérbole, você poderia pensar assim, ó. Se você cortasse o cone assim, ó, pegando essas duas partes aqui, né?
Então você poderia ter aqui uma curva assim, ó. O plano pega essa parte aqui e dá isso. Aí nessa parte de baixo, o plano continuando a interseção, ele daria uma outra curva assim, ó. Esse aqui já seria uma hipérbole, né? E também teria a possibilidade da parábola, você produzir uma curva que seria uma parábola. Enfim, você tem várias formas aqui de você produzir, por seções de um plano com um cone, essas curvas que estão aqui. Então, não vou fazer o caso aqui mais, né, de parábola, porque fica difícil fazer esses desenhos, mas você pode imaginar essas curvas repetindo, surgindo, a partir da interseção de planos com essa superfície de um cone. Então, essa é a parte introdutória sobre cônicas.